Meu nome é Ricardo e sou caminhoneiro há muitos anos. Sempre levei uma vida tranquila, evitando problemas e focando no meu trabalho. Conheço as estradas desse país como a palma da minha mão. E apesar da rotina puxada, sempre encontro tempo para minha esposa, Laura, e nossos filhos, Lucas e Isabela. Eles são meu maior orgulho e minha motivação para enfrentar longas viagens. Mas houve uma noite que mudou minha vida para sempre. Aconteceu em uma estrada isolada no interior de Goiás. O céu estava completamente escuro, sem lua, apenas algumas estrelas tímidas e os faróis do meu caminhão iluminando o caminho. Já estava acostumado com a solidão da estrada, mas naquela noite algo estava diferente. De repente senti um calafrio subir pela espinha. Foi então que a vi, uma criança parada na beira da estrada, sozinha. Meu coração disparou. Não podia simplesmente ignorar aquilo. Encostei o caminhão e desci, sentindo uma inquietação crescente. A menina tinha cabelos escuros e um olhar vazio que me fez estremecer. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Quando me virei por um segundo para pegar a lanterna, ela desapareceu. Olhei ao redor, tentei encontrá-la, mas tudo que restava era o silêncio e o som distante dos grilos. Um arrepio percorreu meu corpo, mas tentei me convencer de que o cansaço estava pregando peças em minha mente. Voltei para o caminhão e segui viagem, mas o pior ainda estava por vir. Minutos depois, liguei o rádio para tentar me distrair. Foi quando ouvi algo que me deixou paralisado. Risadas de criança. Baixas no começo, como se fossem parte de uma interferência. Troquei de estação, mas o som persistia. Desliguei o rádio, mas as risadas não pararam. Elas estavam ali, dentro da cabine comigo. Parecia que eu estava perdendo a sanidade. Passei a noite em claro, estacionado em um posto de gasolina, tentando entender o que tinha acontecido. Os dias se passaram e as risadas continuavam, sempre quando eu estava sozinho na estrada. A situação ficou insuportável. Decidi voltar ao lugar onde vi a menina, buscando alguma explicação. Naquela noite, percorri a estrada com atenção redobrada. Não demorou muito para encontrar algo no acostamento. Um pequeno pingente prateado refletia a luz dos faróis. Peguei-o e, ao abri-lo, vi uma foto. O rosto da mesma menina que eu havia visto. Um arrepio me fez estremecer. Quem era ela? O que aquilo significava? Segui viagem até uma vila próxima e comecei a perguntar aos moradores se reconheciam o pingente. A maioria negou saber de algo, mas um senhor de idade me chamou de canto e, com uma expressão sombria, contou uma história que me gelou o sangue. Disse que, muitos anos atrás, uma família inteira desapareceu naquela estrada em circunstâncias misteriosas. Apenas a filha mais nova nunca foi encontrada. Desde então, motoristas relataram avistamentos de uma menina na beira da estrada, e alguns, como eu, ouviram risadas de criança vindas do nada. Saí daquele vilarejo com uma sensação de peso no peito. Não importava para onde eu fosse, as risadas ainda me acompanhavam. Tentei ignorar, seguir com minha vida, mas algo me dizia que aquela menina nunca iria me deixar. Até hoje, sigo pelas estradas, sempre atento ao que pode aparecer na escuridão. E de vez em quando a noite está silenciosa demais, ainda ouço aquelas risadas vindo do rádio, como um lembrete de que certas histórias nunca terminam completamente. Olá a todos do canal, meu nome é José e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Durante esse tempo já vivi de tudo nas estradas desse país, mas tem uma história que nunca saiu da minha cabeça. Aconteceu há alguns anos, numa viagem noturna por uma estrada sinuosa no interior de Santa Catarina. Era uma madrugada fria de novembro e eu transportava uma carga importante para Florianópolis. A estrada era traiçoeira, cheia de curvas fechadas e coberta por uma neblina espessa. A chuva fina fazia o asfalto brilhar como um espelho, tornando tudo ainda mais perigoso. Liguei os faróis de neblina e reduzi a velocidade, concentrando-me ao máximo na pista. A viagem estava silenciosa. Apenas o som do motor e da chuva me acompanhavam. De vez em quando cruzava com outro veículo ou via um posto de gasolina ao longe, mas a maior parte do tempo
Era apenas eu e a estrada deserta. Foi então que, ao entrar numa curva mais fechada, algo me fez prender a respiração. No acostamento, parada sob a chuva, havia uma mulher. Ela vestia uma roupa clara, completamente encharcada, e parecia encarar o nada. Meu instinto me fez pisar no freio por reflexo, mas controlei o caminhão para não perder o controle. Olhei rapidamente pelo retrovisor, mas ela já não estava mais ali. Meu coração disparou. Será que eu estava cansado e vendo coisas? Continuei dirigindo, mas um arrepio não saía da minha pele. A sensação de que não estava sozinho no caminhão começou a me incomodar. Para afastar o desconforto, liguei o rádio, mas logo o desliguei ao perceber um som estranho. Era um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas presente. Olhei pelo espelho e nada. Virei ligeiramente o rosto para o banco do passageiro e, por um breve instante, vi algo que me fez gelar o sangue. A mulher estava sentada ali. Seu olhar era vazio, a pele pálida e os cabelos pingavam água no estofado. Soltei um grito e virei o volante de forma brusca, quase saindo da pista. O caminhão derrapou, mas consegui retomar o controle. Quando olhei novamente para o banco, ela havia sumido. Mas o medo não. Meu corpo inteiro estava arrepiado e a sensação de estar sendo observado era insuportável. Decidi parar em um posto de combustível para respirar. Entrei no restaurante ao lado e pedi um café forte. Meu nervosismo era evidente, e um senhor que também estava ali me encarou, com curiosidade. Ele se aproximou e perguntou se eu estava bem. Relutei, mas acabei contando o que tinha acabado de acontecer. Para minha surpresa, ele apenas assentiu, como se já soubesse. Muitos já viram essa moça por aqui, ele disse. Dizem que anos atrás ela sofreu um acidente nessa curva e nunca mais conseguiu ir embora. Alguns acreditam que ela avisa os motoristas do perigo. Outros acham que ela está apenas presa. Engoli em seco. O medo ainda estava ali, mas agora misturado com um peso no coração. Será que de alguma forma ela só queria ser lembrada? Depois de um tempo no restaurante, voltei para o caminhão, ainda abalado, mas determinado a seguir viagem. Nunca mais vi aquela mulher, mas desde então, sempre faço uma oração antes de pegar a estrada. Porque algumas histórias não são apenas lendas, e algumas presenças nunca desaparecem completamente. Meu nome é Luiz e sou caminhoneiro há muitos anos. Sempre gostei dessa vida na estrada, conhecendo lugares novos e encontrando gente diferente. Passo mais tempo no meu caminhão do que em casa, e isso me ensinou a ser esperto e cuidadoso. Era uma dessas noites em que você só quer achar um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu estava dirigindo há horas, exausto, depois de uma entrega no interior de Minas Gerais. O cansaço estava batendo forte e meus olhos mal conseguiam ficar abertos. Foi então que vi um lugar que parecia perfeito para parar e dormir um pouco. Era um antigo pátio abandonado, com uma construção velha e um ambiente completamente deserto. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto. Apenas o som dos grilos e o vento nas árvores quebravam a quietude. Achei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Mas ao fechar os olhos, algo mudou. No meio da noite fui acordado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse murmurando uma prece, mas de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. As vozes eram baixas, mas pareciam vir de todos os lados, ecoando de maneira inquietante pelo local abandonado. Fiquei imóvel por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem estaria ali, no meio da noite, num lugar deserto? Levantei devagar, olhei pela janela do caminhão e vi algo que me arrepiou até os ossos. Figuras encapuzadas caminhavam lentamente pelo pátio, em fila, murmurando palavras incompreensíveis. O coração disparou. Não sabia se deveria sair ou me esconder. A curiosidade foi maior que o medo. Peguei minha lanterna e saí do caminhão tentando fazer o mínimo de barulho possível. A luz da lanterna iluminava o caminho à minha frente. Mas quando apontei para as figuras, a luz parecia passar direto por elas, como se fossem feitas de sombra. Cada figura estava envolta em um manto escuro. Capuzes escondiam seus rostos. Não dava para ver expressão alguma.
Tentei chamá-los, mas minha voz saiu fraca, abafada, como se o próprio ar ao redor estivesse pesado. Me aproximei devagar, mas eles continuavam em sua procissão, ignorando completamente minha presença. Foi então que uma das figuras parou e virou-se diretamente para mim. Um arrepio subiu pela espinha. No lugar onde deveria estar um rosto, havia apenas um vazio escuro, um buraco sem fim. O pânico tomou conta de mim. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando. Corri de volta para o caminhão, tremendo. Liguei o motor, mas fiquei paralisado, observando aquelas figuras sombrias continuarem sua caminhada, como se nada tivesse acontecido. O medo me manteve acordado até o amanhecer. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, as figuras desapareceram como névoa dissipando-se ao vento. O silêncio voltou ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Saí do caminhão para verificar, mas não havia sinal de ninguém. Nenhuma pegada, nenhum vestígio. Parecia que eu tinha imaginado tudo, mas eu sabia que não. O medo ainda apertava meu peito. As imagens ainda estavam frescas na minha mente.